Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E o ministro Gilmar Mendes suspendeu sua própria decisão de limitar os pedidos de impeachment de ministros do STF. Ele retirou do texto o trecho que só dava poder à Procuradoria-Geral da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu um trecho da sua própria decisão que restringia à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment contra membros da Suprema Corte. Agora, fica valendo a regra que está prevista em lei de que qualquer cidadão pode apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF, que passarão pelo Senado. Gilmar ainda retirou da pauta do STF a análise da sua antiga decisão sobre o tema. O caso estava previsto para ser analisado no plenário virtual do Supremo a partir da próxima sexta-feira. Assim, a questão será levada ao plenário presencial, mas deve ficar apenas para o próximo ano. Dessa maneira, o ministro atendeu parcialmente a um pedido feito mais cedo, que era a revogação total da decisão. Assim, também fica valendo a proibição de que pedidos de impeachment contra ministros do Supremo tenham como base a tentativa de responsabilizar ou iniciar um processo de impeachment contra magistrados com base apenas no mérito de suas decisões. Mas se esse pedido não fosse atendido, o Senado solicitava alternativamente a suspensão dos efeitos da primeira decisão de Gilmar e do julgamento da liminar do ministro pelo STF até que o Congresso aprovasse o projeto que atualiza a lei do impeachment, que é de 1950. O fim da escala 6x1 pode estar se aproximando. A PEC foi aprovada pela Comissão de Constituição do Senado e agora seguirá para a votação no plenário do Senado. Caso seja aprovada, precisa do aval da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita 36 horas a jornada de trabalho. Agora, a PEC da escala 6x1 segue para a votação no plenário do Senado e, se for aprovada, será necessário o aval da Câmara dos Deputados. O objetivo da proposta do fim da escala 6x1, de acordo com o relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, é assegurar o maior tempo de descanso ao trabalhador sem prejuízos financeiros. A proposta também estabelece uma transição progressiva. Se promulgada, a carga horária no próximo ano será de 40 horas semanais como carga horária máxima. Terá uma redução anual de 1 hora até chegar nas 36 horas. O senador ainda afirmou que esse tipo de implantação do novo limite garante a adequação das escalas de trabalho e para a contratação de novos empregados, garantindo a segurança jurídica aos empregadores e o monitoramento dos impactos econômicos. O fim da escala 6x1 enfrenta resistência entre os deputados e senadores da oposição e da base governista, por possíveis impactos negativos na economia. O tema estava travado há 10 anos na casa e ganhou força nas redes sociais em manifestações e mobilização popular, que reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas a favor do texto, que limita a 8 horas de trabalho diário e 36 horas de carga horária máxima semanal, sendo distribuídas em 5 dias da semana e sem possibilidade de diminuição de salário, com 2 dias consecutivos de repouso remunerado, sendo de preferência aos sábados e domingos. Atualmente, o limite da jornada é de 44 horas por semana. Foi anunciado o reajuste do salário mínimo de 2026. As mudanças começarão a valer a partir da virada do ano. Veja agora como o novo valor vai impactar os benefícios. O governo confirmou que o salário mínimo vai passar para R$ 1.621, representando um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. O reajuste passa a valer já no início de 2026, mas o novo valor só aparecerá no pagamento de fevereiro. Com a mudança, benefícios e programas sociais que são vinculados ao salário mínimo também devem ser impactados, como o abono salarial PIS/PASEP, que passa a variar entre R$ 135,08 e o valor integral do novo salário mínimo de acordo com os meses trabalhados. O INSS, que com o aumento do benefício começa a ter mais margem para crédito consignado, seguro-desemprego, que estabelece um novo piso de recebimento do benefício, e o CadÚnico,
que passa a aceitar inscrições para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 810,50. O reajuste do salário mínimo corresponde à soma da inflação média do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, dos últimos 12 meses e o Índice de Crescimento Real do PIB dos 2 anos anteriores, que cresceu 3,4%. Em dezembro do ano passado, o governo aprovou uma lei que limita o ganho real do salário mínimo a 2,5%. Assim, o reajuste vai somar a inflação acumulada até novembro, mais 2,5% de aumento real. E no esporte, o Flamengo estreou no Intercontinental da FIFA com vitória. Arrascaeta marcou 2 gols e mantém vivo o sonho do bimundial. Agora o rubro-negro carioca é o primeiro brasileiro a ser campeão do Derby das Américas e enfrentará o Pirâmides do Egito. O Flamengo venceu o Cruz Azul por 2-1 no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, e avançou de fase na Copa Intercontinental. Os 2 gols da equipe carioca foram marcados pelo recém-papai Arrascaeta. Jorge Sanches chegou a empatar, ainda no primeiro tempo para os mexicanos, mas o time não conseguiu segurar o rubro-negro no segundo tempo. Com isso, o time de Felipe Luiz levou o troféu do Derby das Américas e agora enfrenta o Pirâmides do Egito em duelo que recebe o nome de Challenger Cup, mesmo estádio neste sábado às 14 horas, para definir quem fará a final contra o campeão da Champions, PSG, na próxima quarta-feira, dia 17. O atacante Pedro, que foi desfalque na Libertadores, estava no banco de reservas acompanhando a partida, mas de acordo com o Flamengo, o centroavante ainda não tem condições de jogo. Com os 2 gols de Arrascaeta na vitória rubro-negra, o uruguaio igualou Pedro na liderança da artilharia do Flamengo em mundiais, com 4 bolas na rede. Em 2025, Arrasca disputou 62 jogos com incríveis 25 gols marcados e 18 assistências até aqui. O rubro-negro também aproveitou para alfinetar o rival Botafogo como o primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas. O alvinegro estreou o novo formato do torneio da FIFA no ano passado, mas acabou eliminado pelo também mexicano Pachuca. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu te espero na próxima edição. Até logo!